De adoração. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Esse choro é do Espírito Santo. Nós temos que senti-lo, nós temos que tê-lo. Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu, da terra, do mar, do ar, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso protetor, nosso Senhor, nosso mestre, nosso guia, nosso tudo. Tu és a fonte da nossa vida. Tu és o ar que respiramos, Senhor. Tu és, ó Deus, o Deus eterno, o grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Tu és tudo que nós temos, é tudo que nós queremos. Queremos te dizer obrigada, Jesus. Obrigada porque você foi àquela cruz e pagou pelos nossos pecados, pagou pelos meus pecados, pagou pela minha rebeldia, pagou por tudo de mal que eu tinha e o Senhor nos deu a sua vida, esta vida maravilhosa, essa vida plena, essa vida saudável, essa vida, ó Deus, que vem e emana de Ti. Obrigada por esse dom maravilhoso, por este amor maravilhoso. Amor que nós precisamos ter, que nós queremos ter, que eu quero ter. Eu quero amar como você amou. Eu quero amar os inimigos, eu quero amar amigo, eu quero amar quem me quer bem, quem não me quer bem, quem fala bem de mim, quem fala mal de mim. Como o Senhor faz, meu Deus, tanta gente fala tão mal de você, diz tantas coisas contra você, mas você foi àquela cruz e morreu por eles. Você derramou o seu sangue numa morte cruel para redimi-los dos seus males. Obrigada pela cura das nossas enfermidades, pela cura do nosso caráter, pela cura de todas as coisas que nós precisávamos sentir. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Porque o Senhor é maravilhoso, querido Pai, querido amigo, querido Senhor, querido Jesus. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, nós te louvamos pelo teu amor sublime, nós te louvamos pelo teu carinho, pelo teu conforto, pelo teu suprimento. Te louvamos porque o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, mas o Senhor é nosso amigo, anda ombro a ombro conosco, o Senhor não está pregado numa cruz, o Senhor está nos nossos corações, o Senhor vive nas nossas vidas, o Senhor toma conta de nós, o Senhor nos protege, nos cura, nos liberta, o Senhor é tudo, tudo que nós temos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos deu o seu único filho. Esse filho maravilhoso, unigênito, para que ele pudesse trocar a sua vida pela nossa. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela tua companhia, obrigada pelo teu Espírito Santo, esse Espírito maravilhoso. Esse Espírito, meu Deus, que vive em nós. Sabemos que não somos perfeitos, mas é Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos torna bom, é Ele que nos ensina a te amar, a te adorar, é Ele que nos ensina a viver uma vida que agrada o Senhor. Obrigada, querido Espírito Santo. Obrigada, querido Espírito Santo. Nós entregamos essa igreja para que o Senhor conduza essa igreja, Senhor. O Senhor sabe tudo o que precisamos, tudo que nós temos e o que nós queremos. Queremos fazer a tua vontade, queremos fazer aquilo que agrada o Senhor. Então venha nos ajudar, querido Espírito Santo. Venha mudar o nosso coração. Venha encher o nosso coração de amor, tirar a mágoa, tirar o ressentimento, tirar a falta de perdão. E venha inundar com o teu amor, este amor pleno, este amor maravilhoso. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está conosco, nós podemos sentir a tua presença. Queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Venha agora, Senhor, abrir os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente,
para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, nós queremos que o Senhor entre nessa igreja agora com cura. Queremos agora que haja libertação. Em nome de Jesus, eu quero ordenar que todo o mal que está aqui nessa igreja, o Senhor declarou que nós temos ditosa velhice. Eu quero dizer a você, Satanás, que tem escravizado essa senhora, que você vai sair dela, porque eu estou lhe dando uma ordem no poderoso e soberano nome de Jesus. Você está atrofiando os músculos dela, a vida dela, as cartilagens dela. Eu digo, sai agora, leve a sua maldição, leve a sua praga, leve os seus horrores, leva do nosso meio, leva toda enfermidade, leva toda doença, leva toda tristeza, leva toda angústia, leva toda mágoa, leva toda falta de perdão. Sai agora em nome de Jesus, vai agora em nome de Jesus, vai agora em nome de Jesus. Tudo que é mal, sai em nome de Jesus. Declaramos o poder, a vitória de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Declaramos o amor, Senhor, que o Senhor vai derramar em cada coração, porque o Senhor prometeu que o Senhor derramaria do seu amor no nosso coração. Derrama também, meu Deus, o teu Espírito Santo, que nós possamos ser cheios, porque o teu Espírito Santo só sabe amar. Então nós queremos ser cheios dele para que nós possamos também amar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha falar conosco. Dirige, meu Deus, cada coisa nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu enxugar esse rio aqui, ó. Amém? Podemos sentar. Nós vamos ler hoje o Salmo 34. Depois nós vamos ler Romanos. Todos acharam na página 766, 766. Bom, dessa minha tradução aqui. Na da igreja, qual é a página? Então tá certo. Então vamos ler. Todos nós. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Vamos parar um pouquinho. Quando é que você tem que bendizer o Senhor? Na tristeza, na alegria, nos problemas, nas dificuldades, na bênção. Todo tempo. Aí eu pergunto, fazemos? Eu faço. Eu faço. Quem quer ter vida abundante, quem quer ter vida plena, tem que bendizer o Senhor em todo tempo. Porque Ele mandou, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é tudo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não é murmuração, não é questionamento, não é nada disso, é louvor. Por quê? Porque Ele é Deus, é soberano e Ele diz que nós estamos aqui para louvá-lo. Ele fez o ser humano para louvá-lo e adorá-lo. No versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Quer dizer, tudo que há em mim
vai se gloriar no Senhor. Não são nos feitos, não são no que eu tenho, mas no Senhor, porque eu tenho o Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Pessoas falando assim a respeito de Deus. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Se a igreja de Deus estivesse hoje em dia fazendo isso que ele mandou, o mundo era outro. O mundo era um mundo de bênção, de maravilhas, mas nós não fazemos. E então o Senhor não pode reinar. Quem reina é o inimigo dele, que reina quando ele não está reinando. Todos a uma exaltemos o nome de Deus. Mas da boca do povo dele só sai murmuração. Fala sobre tudo, mas de ver as grandiosas coisas que ele faz, sentar diante das maravilhas dele e ficar conversando com ele, dizendo: Senhor, olha que coisa linda que você fez, olha as cores desse verde. Sabe que eu fico sentada e dizendo assim: mas Senhor, olha mesmo, cada tom de verde que o Senhor fez, que coisa mais linda. Ele quer ouvir isso da nossa voz. Ele fez um mundo lindo para que nós reconheçamos que ele é maravilhoso. E o salmista diz: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos o Senhor, ele tira os temores, ele tira a enfermidade, ele tira a miséria, ele tira a divisão no lar. Porque quem busca o Senhor só tem bênção. Nós não estamos falando de um homem, nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, Filho de Deus, se humilhou, nasceu de uma mulher para ser igual a mim. Ele teve que nascer da Virgem Maria para ser igual a mim e a você, para poder ele pagar os meus pecados. Porque se ele fosse Deus, Jesus viesse como Jesus, ele não poderia pagar os meus pecados, porque ele era Deus. Mas para ele pagar os nossos pecados, ele teve que entrar no ventre de uma mulher. Olha que humilhação. Nascer como nós nascemos, viver como nós vivemos, e então ele estava pronto para tomar os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos maus caráteres, as nossas deficiências, e levar naquela cruz e destruí-los. Nós não precisamos ter mais nada disso, porque ele já levou na cruz tudo isso. Nós podemos ser pessoas amáveis, pessoas boas, perdoadoras, pessoas ajudadoras, pessoas como Jesus fez. Ele veio aqui para isso, para nós sermos um monte de Jesus. Ele era o único Filho de Deus. Ele veio à terra, encarnou de uma mulher para ser o primeiro de muitos irmãos. Ele tem prazer em ser meu irmão, ser seu irmão. Agora, ele gostaria que todos nós tivéssemos orgulho dele e também que Deus pudesse olhar para nós e se orgulhar de nós, se orgulhar da nossa forma de viver, do nosso perdão, como nós perdoamos as pessoas que nos ferem, que nos maltratam, como nós amamos o inimigo. As pessoas não querem amar o inimigo, mas Jesus nos amou quando éramos seus inimigos. E inimigos ficadais, levamos ele à cruz e matamos. Ele não nos levou à cruz. Ele trocou a sua vida, indo para a cruz no meu lugar. Quer dizer, não tem nada que eu possa pagar por isso que ele fez, a não ser adorá-lo, dizer que eu o amo. E vocês sabem que eu vivo assim a minha vida inteira. Eu choro muito quando eu vejo no amor. Nós precisamos ter esse amor pelos irmãos. A Bíblia diz assim: enquanto nós não nos amarmos como Jesus nos amou, nós não vamos ver a glória dele. Nós precisamos amar, nos despojar do nosso eu, do nosso orgulho, das nossas culturas. Ninguém é culto, quem é culto é Jesus, quem tem a sabedoria é Jesus. Jesus fez tudo porque ele me amou e amou a você. Ele quer que você tenha uma
ditosa velhice. Isso quer dizer, 120 anos com olho bom, com ouvido bom, com pé bom, com mão boa, com tudo bom. 120 anos, ditosa velhice. E como o homem tem direito a 120 anos, nós temos direito a 120 anos com ditosa velhice. Qual é o problema? Falta de colocar o Senhor no lugar dele. Ele não é uma imagem, ele é o Deus eterno, o Filho de Deus. Eu tenho que orar para ele, mas ele está no meu coração. Ele veio como um homem, tomou o meu lugar para me fazer ter o lugar dele. Então, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que agradecer por todas as coisas. Abrir o olho, bom dia, Senhor, muito obrigada por esta noite. Tanta gente foi assaltado, quanta gente foi para o hospital, quanta gente teve que levantar para tomar remédio, mas nós passamos uma noite tranquila, obrigado Senhor, estou dizendo para o Senhor todas as noites, obrigado Senhor. Levantamos, temos um cafezinho, temos uma casa confortável, pode não ser luxuosa, mas é confortável, você tem o seu cafezinho do jeito que você gosta, você tem tudo. Mas a gente passa o dia inteiro, nem lembra de dizer, Senhor, obrigada. Obrigada pela família. Tantas famílias com problema de filhos. Mas nós não, nós temos ditosos filhos. Nós temos tudo de bom que o Senhor nos dá. Era para nós vivermos o dia inteiro, obrigado, Senhor. Eu sou mesmo assim, essa maquininha de fazer louco, obrigado, meu Deus. Tudo é obrigado, meu Deus. Porque é obrigado. Eu tenho que agradecer, um coração grato. É muito importante para Deus. Aí ele diz aqui, ó. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Em vez de brigar, reclamar, xingar, exalte o Senhor, louve ao Senhor. Adore o Senhor. Em vez de falar mal dos outros, julgar, falar mal do governo, ore pelo governo. Nós podemos mudar o Brasil, nós podemos fazer tudo. No 4 ele diz assim, busquei ao Senhor e ele me acolheu. Quando nós buscamos o Senhor, ele nos acolhe. Ele fala conosco. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Problema seu, ele fala conosco. Não, ele não só fala. Escuta que coisa linda. Ele nos livra de todos os meus temores. Não fica nenhum temor. O que é que eu vou fazer? O que é que acontece? Não, ele nos livra, ele não quer você apavorado, ele não quer você... Ai, agora onde é que... O Brasil está numa crise que no céu não tem crise. A crise é do mundo, não é de Deus. No céu só tem bênção. Também não tem praga, também não tem maldição, também não tem nada. Contemplai-o e sereis iluminados. Pare um pouco. Pare um pouco. Contemple o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vivemos um dia atropelado. Levantamos correndo, saímos correndo, reclamamos do trânsito. Cadê o Senhor? Você deixou em casa. Não vai ter sucesso. No trabalho não tem tempo de dizer obrigado, Senhor. Não tem tempo de dizer para os amigos, eu tenho um Deus que me cuida, que me livra, que me aguarda, que faz, que não tem. Então os amigos não sabem que você é uma pessoa diferenciada. Porque quem tem Deus é uma pessoa diferenciada. Aí ele diz assim, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame, não será envergonhado. Quem tem o Senhor não será envergonhado, sempre exaltado. Clamou este aflito e o Senhor ouviu. Quer dizer que quando você clama, o Senhor ouve. E responde, porque ele não é como nós que não responde. Você clama, ele ouve e ele responde. Às vezes ele responde com a paz inundante.
com a solução de um problema que você está querendo que aconteça, e de repente acontece. Adivinha quem fez? O Senhor, o nosso Deus. Livrou-me de todas as minhas tribulações. Nós precisamos ter tribulações? Não. Precisamos confiar no Senhor e entregar para Ele todas as nossas tribulações. Mas Ele não quer que você deixe na mão dele e depois fique, tira a bota, pega o Zé Beleu. Não pode. Deixa lá para Ele resolver. Quando eu entrego um problema para Deus, eu esqueço. E se alguém falar dele, eu digo, não tem. Já não é mais meu, já não pertence mais a mim. Todas as minhas tribulações, Ele não deixou algumas tribulações para mim. Ele levou todas. Ah, não, mas eu sou culta. Davi era o rei de Israel mais famoso, que até hoje todo mundo... A gente chega em Israel, é hotel, Davi, tudo é Davi. Todo mundo fala em Israel, Davi é o tal que não usa nada lá naquele Israel. É atual. Ele está dizendo isso, o rei Davi. Livrou-me de todas as minhas tribulações, livrou-me de todas as minhas angústias, livrou-me de todas as minhas enfermidades, livrou-me de todos os desesperos, livrou-me de tudo. O anjo, vocês sabiam que cada um de nós tem um anjo que Deus colocou junto de nós? Sabe que a maioria nem se lembra desse coitado desse anjo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Por que não livra, pastora? Porque não teme. Dos que o temem a Deus, Ele está ao redor, Ele está lá, o anjo está lá. Quando eu fui assaltada, eu não vi anjo nenhum, mas os ladrões que estavam morrendo de medo, eles armados, eles disseram assim, quem são esses homens que estão aqui? Eu digo, meu filho, estou vendo homem nenhum, mas certamente são os anjos de Deus. Pense no medo dos caras. Eu não vi. Sabia que estavam lá porque Deus prometeu. Mas eu não precisei ver. Mas Deus teve que mostrar para os ladrões. E aí a história mudou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ele não fica lá para fazer quantidade, ele fica lá para agir. Às vezes ele defende a gente, você nem prestou atenção. Se nós víssemos o tanto de vezes que o anjo age em nosso favor, a gente ficaria assustado. Mas Deus é tão bom que Ele nem deixa a gente ver. Aí diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Nós nem provamos, vê quantas vezes Deus agiu a seu favor. Vê quantas vezes Deus operou maravilhas. Porque eu estudei em Sorbonne. Você estudou onde você quiser. Mas Deus que deu sabedoria a todos nós, que fez tudo isso, e fez com que você aprendesse ou deixou de aprender. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O rei de Israel estava dizendo isso. Nós queremos nos refugiar nos médicos, nos refugiar nos advogados, nos refugiar não sei aonde, nos refugiar não sei aonde. Mas Deus quer que você se refugie nele para que ele resolva todos os seus problemas. Temei ao Senhor, vós os seus santos. O quê? Pois nada falta aos que o temem.
Não falta saúde, não falta paz, não falta dinheiro, não falta alegria, não falta emprego, não falta vida, não falta família feliz, não falta nada. Nada falta aos que o temem. Eu vivo isso. Os leãozinhos, que já é difícil, leãozinho passa fome, né? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Até os leãozinhos podem passar necessidade e fome. Que nós sabemos que enquanto tiver um bicho na floresta, tiver um homem na cidade, leãozinho não passa fome coisa nenhuma. Mas a Bíblia está dizendo que pode ser que eles passem. Mas, porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum. Temos que crer. Ai, pastora, tem uma crise. Que crise? Não chegou aqui não. Nem vai chegar. Porque a Bíblia diz que ela não chega no meu lugar. Bem nenhum. Não falta saúde, não falta paz, não falta família feliz, não falta nada. Porque o Senhor está falando. Vinde, filhos, e escutai. Qual é o problema? Os filhos não escutam. E vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é o homem que ama a sua vida? Todo mundo ama a sua vida. Ama de que jeito? Quem ama o Senhor, quem vive com o Senhor, tem longevidade. A Bíblia diz ditosa velhice. Não é uma velhice caquética, é uma ditosa velhice. Quem aprende a dizer obrigado, Senhor, quem aprende a dizer, Senhor, muito obrigada porque o Senhor é bom, em todas as situações, vai ter uma ditosa velhice. E quer longevidade para ver o bem. Quer longevidade. O que é que você acha que é longevidade? Aqui na Bíblia é 120 anos. Vamos aprender uma lição. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Falar besteira. Não gosto de fulano, não perdoo fulano, não quero saber de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Deus é isso, Deus é aquilo. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Fale só o que é bom, fale só o que é agradável, fale só o que é perfeito. Nós queremos ter bênção, esse é o caminho. Nós queremos ter saúde perfeita, esse é o caminho. Nós queremos ter tudo, temos que fazer o que Deus manda. Ele dá, você fazendo o que você manda. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. O que é mal para Deus? Falta de amor, falta de perdão, falta de comunhão, falta de ajuda, falta de louvar o Senhor, falta de dizer obrigado por tudo, porque se Deus permitiu, é bom para mim. Falta. Não deixe os seus lábios reclamarem. Obrigado, Senhor. Seja lá o que for. Meu marido morreu. Olha, o marido, aquele era o único, perfeito. Todo mundo me invejava. Teve uma parada, 4 horas da manhã, não deu nenhum aviso, não mandou dizer nada, pum, morreu. Vocês sabem o que eu disse? Obrigada, meu Deus. Porque o Senhor sabe o que é bom para mim, para ele e para os filhos. Não botei uma lágrima, os filhos não puseram. Vivemos até hoje muito bem. Procura a paz, não é a guerra. Ah, isso é difícil, né? Não é difícil? Pois é. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não só procure, não. Procure, ache e pratique. O ditado aí diz, não briga dois quando não quer. É verdade? É.
Quando alguém quer brigar comigo, eu digo, você tem razão. Não quero nem saber. Tem razão. Qualquer coisa tem razão. Vai brigar como? A pessoa já tem razão. Mas nós queremos ter defesa. Mas Jesus não teve. Ele foi àquela cruz, foi esbofeteado, foi coroado de espinho, foi chicoteado, mas não abriu a sua boca. Procura paz e empenha-te, faz força, luta por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Repousa sobre os ímpios, pelos que gostam de contenda, que gostam disso e gostam daquilo. Não, sobre justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Espera aí, presta atenção. Os olhos e os ouvidos de Deus, o Todo-Poderoso, está atento a quem? Como é? Do justo. Clama este aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Ponto final. Se não está ouvindo, precisa consertar a vida. Se não está resolvendo, está fazendo de forma errada. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Aí, em vez de ter proteção, tem cura. Para lhe extirpar da terra a memória, não vai nem se lembrar dele. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. Escuta o resto. E os livra de todas as suas tribulações. Justo não tem tribulação. Porque quando ele diz, Senhor, vamos resolver esse problema aqui, já saiu fora a tribulação. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Um coração humilde, um coração contrito. E salva os de espíritos oprimidos. Olha que bonito. Tem que saber decorado como eu, né? Na hora da dificuldade, caço aqui. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Mas, porém, contudo, todavia, o Senhor o livra de todos. Eu estou dizendo como eu decorei. De todos os livros, essa tradução diz isso. De todas. Não adianta você ficar, que eu tenho problema. Tem não. Nós não temos problema algum, porque o nosso advogado é um bom advogado. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Só isso já foi uma pregação. Precisamos dizer mais nada, porque nós somos um povo privilegiado. Todo povo deveria ser privilegiado. Mas tem muita gente que não faz como Jesus mandou. Quando Jesus veio ao mundo, ele morreu, pagou pelo nosso pecado. E ele deixou umas regrinhas para nós fazermos. Tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, em nome de Jesus, eu darei. Vem cá, qual é a diferença? Se você pede por outro meio, ele não vai dar, porque ele não mandou você pedir por outro meio. Ele mandou você pedir, meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso disso. E ele vai fazer.
Não adianta a gente ficar, não, mas sabe o que é? Aqui é a palavra de Deus, toda a Bíblia é igual. Nós temos que seguir a palavra de Deus. E nós vamos nos dar muito bem. Então, quando ele diz que ele está perto do que tem coração quebrantado, um coração voltado para Deus, um coração voltado para o bem, um coração... Eu não vou fazer um bem para ser salvo, eu sou salva porque Jesus me salvou na cruz do Calvário. Mas eu sou salva pelo que Jesus fez, não porque eu faço. Mas eu faço bem porque Jesus mandou que eu fizesse, não para ser salva. Então, eu faço bem, eu trato bem as pessoas, eu amo as pessoas, mesmo quando elas não me amam, quando elas são minhas inimigas, ou falam mal de mim, não me importa. Falaram mal de Jesus também, mas ele também não se importou. Quando alguém fala mal de você, diga obrigado, Senhor. Mas como eu? Obrigado, Senhor. O Senhor sabe por quê? Eu não sei. Então, nós somos um corpo. E um corpo tem que ter unidade. Imagine você, uma mão dizendo para a outra, não quero saber de você, não gosto de você, vai embora daqui. Tem condição. Que corpo é esse? O corpo é uma união. Nós temos que amar todos. Nós temos que amar, como diz os gregos e os troianos. Temos que perdoar a todos. Perfeito, só Jesus. Nós todos cometemos erros. Não tem ninguém perfeito aqui. Procuramos ser perfeitos como Jesus nos manda. Mas não somos. Então, para Jesus agir no nosso meio, temos que ter unidade. Um por todos, todos por um. Unidade. Um só corpo. Um só espírito. Só tem um espírito. E tem que ter só um corpo. Vamos tirar o não gosto, não quero, não posso. Vamos colocar a vontade de Deus na nossa vida como eu coloquei e como eu vivo. Gosto de todo mundo, amo todo mundo. Falam mal de mim, mas cada qual faz o que quer. Não é porque ele fala mal de mim que eu vou falar mal dele ou que eu não vou amá-lo. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não sou burra. Eu vou perder a bênção de Deus por causa de um questionamento? Não, eu quero ter uma ditosa velhice. Já estou chegando nos 80. Vou chegar nos 120, pode esperar. No Pentecoste havia unidade. Unidade. Senão o Espírito não tinha vindo. Na igreja tem que haver unidade. Todos têm que se amarem. Porque senão o Espírito não vem. E se o Espírito não vem, onde está a bênção? Como diz a história, sumiu. A Bíblia diz no livro, no livro de Jó 42, versículo 10, que os amigos de Jó, eu vou até ler, porque eu achei isso muito engraçado. Jó 42. Escuta isso aqui, Jó 42. Versículo 10. Presta atenção. Os amigos de Jó foram lá visitá-lo, porque o coitado estava passando. Eu vou contar essa historinha, porque muita gente pode não saber. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Era um homem perfeito aos olhos de Deus. Então Satanás chegou lá, naquele tempo Jesus não tinha morrido, hoje ele não pode fazer mais isso. Mas naquele tempo podia. Ele chegou lá, onde estava Deus, e disse, é em vão que ele te teme, ele tem uma família feliz, ele tem muito dinheiro, ele tem tudo, tem uma saúde perfeita, é de balde que ele te teme?
Aí Deus disse, pode tirar tudo que ele tem, que ele não vai reclamar de mim, não. O diabo foi lá, tirou tudo, matou os filhos dele todos, tirou toda a riqueza dele, deu um monte, deu tudo que foi chaga para ele, ficou lá se caçando. A Bíblia diz que Jó nunca culpou Deus ou reclamou de Deus. Aí chegaram os amigos dele para consolar. Presta atenção, foi consolar Jó. A gente precisa não ser amigo, não ter os amigos que Jó tem, nem sermos os amigos que eram os de Jó. Ser amigos melhores. Aí aqui no versículo 10, no capítulo 42, versículo 10, aqueles amigos perturbando Jó, o coitado de Jó já estava com uma tribulação tão grande, com chaga, coberto de chaga, com tanta coisa ruim, e os amigos culpando ele. Mas aqui no versículo 10, Deus falou uma coisa muito engraçada, presta atenção. Eu achei muito dura. Que eu digo, Senhor, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus... Eram inimigos, não eram amigos. Eles se diziam amigos. Mas amigos que botam o pé no pescoço de quem já está morrendo, para mim é inimigo. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que possuíra antes. Orar pelos inimigos é a chave. Amar os inimigos é a chave. Cantos da velhice. Ama os inimigos. Ajuda. Não vira o rosto, não. Jesus não faz isso com ninguém. Ele não fez por aqueles que estavam crucificando ele. Ele lá, já pensou, a morte de cruz é a mais terrível do mundo. São 6 horas terríveis. Mas Jesus olhou para aquele povo e ele disse para Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós hoje podemos aceitar Jesus porque Jesus orou por nós lá. Senão não tínhamos essa chance. Então a Bíblia diz que, Senhor, quem pode entrar no teu santuário para te adorar? Vamos ver uma regrinha. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Esse entra direto no trono de Deus. Mãos limpas, coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Muito bom, né? Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada por essa palavra. Nós estamos aqui dizendo para o Senhor, nós queremos, Pai. Nós queremos ter essa vida que o Senhor tem preparada para nós. Nós queremos ter mão limpa, coração puro, não ter vaidade, sabermos amar. Amar a todas as pessoas, sem exceção. Pai, então nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, nos direciona, nos faz, meu Deus, faça com que o nosso coração seja transformado, que nós possamos ser pessoas segundo o teu coração, que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E nós te pedimos, Jesus, fale com a sua boca, entra no meu coração, venha morar em mim. Toma, meu Deus, o meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. Eu quero ser teu, Jesus. Eu quero ser teu. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser transformada. Eu quero viver a tua vida. Eu quero, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser perfeitos como o Senhor é perfeito. E nós precisamos, meu Deus, da tua vida em nós. Entra com a tua vida na nossa vida para que nós sejamos curados, abençoados,
libertos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o mal. Sai! Em nome de Jesus, saia das articulações, saia. Em nome de Jesus, saia todo mal na gelatina, saia agora em nome de Jesus. Eu ordeno uma libertação nessa igreja agora. Todo mal, aonde estiver, desde a planta do pé até a cabeça, e desde a cabeça até a planta do pé, haja um renovo, haja uma libertação, porque nós consertamos com o Senhor, meu Deus. E agora nós queremos receber a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amém. Obrigado, Senhor.